Uma das coisas especiais com relação à chegada da mensagem Bahá'í e das fragrâncias divinas ao nosso país está diretamente ligada a duas mulheres, dois luminares fantásticos que a mão de Abdu'l-Bahá levantou. Eram mulheres simples, sem, vamos dizer assim, nenhum atributo especial, muito frágeis, mas que se tornaram verdadeiros companheiros, lembrando o nome do nosso agrupamento, se tornaram verdadeiros falcões reais, né, do ensino da fé e de divulgar a mensagem de Bahá'u'lláh. Então, uma dessas mulheres foi, nós vamos falar sobre ela hoje, a Martha Ruth, e a outra foi Leonora Armstrong. Então, aqui no Brasil, nós temos uma grande dívida de gratidão com essas duas mulheres fantásticas. Então, nós vamos ver, inicialmente, hoje vamos falar sobre Martha Ruth, né? E vamos ver duas fotos de Martha Ruth, que eu vou pedir para a Ana Paula compartilhar com a gente. Uma é ela mais jovem e outra com mais idade, né? Então, essa é uma foto da querida Martha Ruth, né? Que era uma estrela brilhante, né? No horizonte do pioneirismo, né? E essa é para a gente já ir se familiarizando com ela, quem ainda não conhecia essa foto. E temos a outra foto dela, já com mais idade também, né? Então, essa é a querida Martha Ruth que vai nos inspirar hoje com sua história. Eu conto com a ajuda dela para fazer jus, né, e contar essa história para vocês. Essa querida amiga, essa querida pioneira, instrutora, ela foi inspirada, tanto ela quanto Leonora Armstrong, nas epístolas do plano divino, né, onde Abdu'l-Bahá lançou um plano para a conquista espiritual do planeta. Então, tem dois trechinhos das epístolas do plano divino que eu pedi para a Ana compartilhar e vou pedir para Virgínia ler o primeiro. Esse aqui eu posso pedir para a Cristina ler. Fala um pouco sobre o título da Martha Ruth, né? Cris? Martha Ruth, serva estrela, de Abdu'l-Bahá. Foi a primeira a pisar e abrir o inteiro continente sul-americano para a causa. Foi uma das grandes incentivadoras para que a Leonora viesse como pioneira ao Brasil. Ela é de onde, a Martha Ruth? Estados Unidos, as duas são dos Estados Unidos, né? Tá. Foram entre aqueles primeiros barrais americanos a quem Abdu'l-Bahá dirigiu as epístolas do plano divino, e ela morava em Nova York, Martha Ruth. Aí, o próximo texto, Aninha, se Virgínia puder ler o primeiro e a Ana Paz puder ler o seguinte, pode ser? A Martha Ruth foi a primeira Bahá'í a pisar o território português. Também, olha só, ela deu a volta ao mundo 4 vezes ensinando a fé. Nossa Senhora! Incrível, incrível. Ela foi em todo lugar. Foi antes do Brasil, né? Então, ela foi antes. Não, foi depois. Não sei, ela esteve cá em 1926. Aqui foi em 1919. Aqui foi antes. Então, Virgínia, pode ler o primeiro? Veja a terra árida, mas quando enviamos a água sobre ela, estremece, entumece e produz toda espécie de plantas novas. Em outras palavras, ele diz que o solo é árido, mas quando as chuvas primaveris sobre ele caem, aquele solo árido é estimulado e faz brotar flores multicoloridas. Isto significa que as almas da humanidade, pertencentes ao mundo da natureza, são áridas, como o solo. Porém,
Quando as emanações celestiais descem e os fulgores radiantes aparecem, os corações são ressuscitados, libertam-se da escuridão da natureza, e as flores dos mistérios divinos crescem e tornam-se luxuriantes. Consequentemente, o homem deve se tornar a causa de iluminação do mundo, da humanidade, e propagar os ensinamentos divinos revelados nos livros sagrados através da inspiração divina. Abdu'l-Bahá. Ana Paz está aí? Estou aqui, Rosinha. Pode ler o próximo? Visitai, especialmente a cidade da Bahia, na costa oriental do Brasil. Em anos passados, esta cidade foi batizada pelo nome de Bahia. E isso foi, sem dúvida, através da inspiração do Espírito Santo. Abdu'l-Bahá, as Epístolas do Plano Divino. Muito bem. Que Espírito Santo? Bahia. Agora fiquei intrigada. É porque o nome Bahia é feminino de Bahá, sabe? Então, ele diz que isso foi inspirado pelo Espírito Santo, a escolha do nome dessa cidade. Olha só, é Bahia de Todos os Santos da cidade de São Salvador. Olha como é místico, né? Aninha, pode parar de compartilhar, por favor? Que legal, não sabia. Muito lindo, né? Então, esse primeiro texto, né, de Abdu'l-Bahá, que a gente pode fazer uma visão mental, né, do que ele está falando. Ele fala que a terra é árida, a gente imagina aquele solo seco, árido, né? Mas quando vem as chuvas primaveris, aí a gente vê as plantas, as flores, né, tudo brotando, né? Então ele faz essa comparação com o solo do coração humano, que sem essa chuva da palavra divina é árido. Mas quando cai essa chuva, aí brota os mais bonitos jacintos, as mais bonitas plantas, né? Então, é muito bonita essa visão, né? E isso inspirou muito, tanto a Martha Ruth como Leonora, né? E essa promessa de Abdu'l-Bahá que ele fala também, né? Que visitai a cidade da Bahia, né? Então, a gente fica pensando na sabedoria que existe, né? Nesse chamado de Abdu'l-Bahá, que elas atenderam prontamente. Então, foi o ano passado, 2019, aqui no Brasil, a gente comemorou os 100 anos da visita, né, de Martha ao Brasil. Então, ela não só o Brasil, ela passou pelo Brasil, né, e foi para outros países da América do Sul como a primeira instrutora Bahá'í a trazer a mensagem de Baha'u'lláh para esse continente, né, da América do Sul. Agora, algumas designações do amado guardião sobre Martha Ruth, como ele a intitulou. Ele chamou ela de o arquétipo dos instrutores viajantes. A mais eminente mão levantada por Baha'u'lláh, o mais nobre fruto que a idade formativa havia produzido até então. Ele concedeu a Martha o título de primeira embaixatriz de sua fé, orgulho dos instrutores Bahá'ís, sejam homens ou mulheres do Oriente ou do Ocidente. Então, e quem era Martha? Quem era essa mulher? Ela era professora, jornalista. Ela conheceu a fé em Pittsburgh, na Pensilvânia, em 1912, quando Abdu'l-Bahá, vocês sabem que Abdu'l-Bahá fez uma viagem, né, para a América, e nessas ocasiões a Martha conheceu a fé. Quando ela leu as epístolas do plano divino que Abdu'l-Bahá revelou em 1918, ela se comoveu com a seguinte súplica de Abdu'l-Bahá:
Oh, se eu pudesse viajar, ainda que a pé, e na máxima pobreza, a essas regiões, e erguendo o chamado de Abarraulapá, em cidades, aldeias, montanhas, desertos e oceanos, promover os ensinamentos divinos. Isso, infelizmente, eu não posso fazer. Quão intensamente eu lamento. Apraz a Deus que vós o possais fazer. Nós sabemos que Abdu'l-Bahá, quando foi liberto da prisão, ele já tinha idade, né? A idade já pesava para ele. E quando ele viajou para os Estados Unidos e Canadá, ele já era um idoso. Então, ele não tinha essa condição, como ele está falando. E ele fez esse chamado, e essas palavras do mestre ecoaram no coração de Martha, né? E ela imediatamente escreveu para Abdu'l-Bahá, falando do seu desejo de lançar as sementes do amor de Deus por toda parte. Aí Abdu'l-Bahá respondeu com alegria e assegurou que ela conseguiria resultados de grande alcance e confirmações extraordinárias. Então, em 1919, ela tinha 47 anos de idade. Aí ela iniciou as viagens dela pelo mundo. Então, ela, em obediência a Abdu'l-Bahá, deixou todos os seus interesses, suas limitações pessoais, ela se rendeu ao amor de Deus e decidiu dedicar cada dia e hora ao seu serviço. Abandonou os confortos da sua terra natal e se lançou ao desconhecido. Imagine uma mulher viajar para essa parte do mundo naquela época que era totalmente desconhecida, sozinha, né? E colocou sua inteira confiança em Deus e nas confirmações divinas. Ela saiu de Nova York, nos primeiros dias de agosto, ela saiu de Nova York e chegou ao Brasil em agosto de 1919, nos primeiros dias. Então, primeiro ela desceu, aportou na cidade de Belém. O navio dela parou em Belém. Aí, de Belém, ela ficou uns breves dias em Belém, foi para Fortaleza, teve uma breve parada em Fortaleza. Depois de Fortaleza, foi para Recife, chegou em Recife em 11 de agosto. De Recife, foi para Bahia. Por causa dessa promessa de Abdu'l-Bahá, ela fazia muito questão de ficar uns dias na Bahia. Antes de chegar na Bahia, ela parou em Maceió. Da Bahia, ela seguiu para o Rio de Janeiro e de lá para São Paulo. E depois foi para Santos, onde ela tomou um outro navio, né, e embarcou para outros países da América do Sul. Em todos os portos e durante sua viagem, ela contatou destacadas personalidades, visitou redação de jornais, publicou muitos artigos sobre a fé, deixou muitos livros barrais em bibliotecas, e em Santos ela fez contatos com os teosofistas, e eles ficaram muito, muito interessados na mensagem Bahá'í. E mesmo depois que ela se foi, ela pegou esses contatos que ela fez no Brasil, em Santos, passou para quem? Quem Leonora. Vocês acham? Para Leonora. E mesmo de longe, Martha Ruth, ela ficava mandando cartas para esses contatos que ela fez no Brasil e incentivando outros Bahá'ís a escreverem para essas pessoas também. Quer dizer, ela não passou e esqueceu, ela continuou esse contato, né? Então, ela e Leonora estavam numa conferência anual que teve em Nova York, e Leonora estava se levantando, querendo também sair como pioneira. E a Marta foi a grande encorajadora. Leonora tinha 26 anos de idade na época, né? Mas voltando para a Marta, né? Ela tinha 25, ela ia fazer 26 no meio do ano. Pois é, ainda era mais jovem. Obrigada. Porque para uma mulher, né? É importante. Bom, desculpa. Não, é muito importante. Vocês podem imaginar, naquela época, o que é essas mulheres viajarem sozinhas de navio, sabe? Sem conhecer nada, sem conhecer ninguém.
e sem recursos materiais também, viajando de terceira classe. Bom, enfim, como eu falei, a Marta, ela viajou durante 20 anos, dando a volta ao planeta por 4 vezes. Ela viajou de navio, de trem, de carro, de carruagem, pequeno barco. Ela era rica? No lombo de uma mula para atravessar os Andes. Porque... Mas vem cá, ela era rica para fazer essas viagens todas? Não. Quem pagava? Ela fazia assim, ela trabalhava, escrevia artigos e vendia, né? E dessa forma... Aqui vou falar mais adiante. Como que ela fazia. Desculpa. Uhum. Não, tudo bem. Então, como eu estava falando, imagine o que é uma mulher atravessar aquelas cordilheiras, aquele frio, no lombo de uma mula. Um outro detalhe, ela tinha saúde muito frágil. Durante 26 anos da vida dela, ela conviveu com um câncer. Né? Ela tinha uma saúde, ela muito doente mesmo, mas ninguém percebia isso, dada a firmeza e a radiância que ela tinha. Imagine 26 anos com um câncer. Né? Só Deus sabe como que ela suportou. É com a graça de Deus mesmo, é com a ajuda que a gente recebe. Uma das grandes conquistas de Marta, ela ensinou a fé para a rainha Maria da Romênia. E essa rainha veio se tornar a primeira soberana Bahá'í a abraçar a fé. Né? E o que trouxe muita, muita alegria ao coração do guardião. Já agora, Sheikh Effendi era o guardião nessa época. E o que ela realizava estava, como você está falando, Cris, como que ela conseguia, né? Com essa doença, sem recursos materiais, como ela conseguia fazer isso? E aí, todo mundo, quando falava isso para ela, Marta, como você consegue? Ela dizia assim, Bahá'u'lláh o faz. Não sou eu, Bahá'u'lláh o faz. Ela tinha uma grande admiração por Tahirih, né? Todos sabemos de Tahirih. Então, adivinha, a Marta foi ao Irã, pesquisou sobre a vida de Tahirih, entrevistou os familiares de Tahirih, né? E outras pessoas, escreveu um livro. A gente tem esse livro em português sobre Tahirih que Marta escreveu. Então, o nome do livro chama-se Tahirih Apura, a mais notável mulher do Irã. Primeiro foi publicado na Índia e ela foi a responsável pela publicação da única coleção existente de poemas de Tahirih, Marta. Né? Então, agora a gente pensa, qual é o segredo do sucesso dessa mulher tão frágil, mas tão maravilhosa? Os segredos do sucesso dela, as características dela. Então, eu vou ler um pouquinho. Marta era uma mulher pequena e frágil, de ternos olhos azuis. Ela possuía limitados recursos materiais. Vivia, Cris, do que ganhava, escrevendo artigos para jornais e sempre na mais rigorosa economia. Viajava de terceira classe, comendo o mínimo para seu sustento e vestindo-se com a máxima simplicidade. Sua face radiante de cordialidade e amor transmitia as boas-vindas a todas as pessoas. Ela dizia, se você quiser dar a mensagem de Bahá'u'lláh a alguém, você deve amar essa pessoa. Dessa forma, ela vai escutar o que você tem a lhe dizer. É uma dica muito importante, né? Esse amor que a gente realmente demonstrar pela pessoa vai fazer com que a pessoa nos escute a mensagem. Como eu falei, ela tinha uma saúde muito delicada. Muitas vezes se viu obrigada a ficar acamada para tratamento e descanso. Porém, ao menor sinal de energia, ela se levantava e retomava a sua jornada. Dava palestra, entrevista, escrevia artigos e nutria os contatos, mas sempre ensinando incansavelmente. Outra característica de Marta, né? A primeira foi isso, né? De amar as pessoas, de não levar em conta
as suas próprias limitações, suas fragilidades. Outra, ela dedicava-se à oração e meditação e estudo dos escritos. Ela confiava muito nas promessas de ajuda divina. Ela entendia que todos nós temos fragilidades como seres humanos e buscava fazer suas orações, meditação, estudo das escrituras, religiosamente, né? Ela suplicava a Deus para ser obediente às leis e para superar as provações que todos nós enfrentamos. Ela também enfrentava muitas provações, né? Não estava livre disso. Então, ela sempre suplicava por guia e por confirmação. Para tudo em sua vida, ela confiava na ajuda das forças espirituais, que estão prontas para ajudar qualquer um de nós, para ajudar qualquer pessoa. Só que ela desenvolveu essa absoluta confiança na ajuda dessas forças espirituais. Ela estava consciente do que Abdu'l-Bahá falava sobre essas forças, né? Que estão sempre ali prontas, né, para nos apoiar, mas que nós também temos que confiar e fazer a nossa parte. Mas que nós precisamos criar um ambiente favorável para receber essas forças espirituais. Ela lembrava de uma analogia que Abdu'l-Bahá usava, muito parecida com essa da água, né? De que a terra está seca e vem as nuvens da chuva. Abdu'l-Bahá falava que quando as nuvens mesmo, quando elas passam pelo deserto, elas não derramam uma gota de água. Mas, quando elas encontram uma floresta, as nuvens encontram uma floresta, então elas derramam suas águas. Essa analogia ajuda a gente a entender o poder da atração que existe, né? E as condições que devem ser estabelecidas para que essas graças sejam alcançadas. Assim como a gente tem que criar essa condição para que essa graça divina chegue para nós. Assim como a nuvem não vai despejar a gota d'água lá no deserto, porque não vai, sabe que, de certa forma, não vai brotar nada na sabedoria da natureza, né? Mas quando existe aquela floresta, aquele ambiente favorável, então derrama, né, a sua chuva. Também assim são a ajuda das forças espirituais. Nós temos que estar abertos e confiar, né, para receber essa ajuda. E é isso que Marta fazia. Ela dizia: as forças estão à disposição de todo crente, mas para recebê-las, nós precisamos da adoração, do serviço abnegado e uma reflexão diária, quer dizer, todo dia, sobre a vida eterna, a vida após a morte. Uma reflexão como essa nos ajuda em nossos esforços para obedecermos às leis de Deus. Agora, antes de cada visita de ensino, ela orava ardentemente e implorava para ser um instrumento nas mãos de Deus. Por fim, ela se lançava à sua missão com entusiasmo, coragem e fé, consciente de que Deus é suficiente para todas as coisas e acima de todas as coisas. Outra dica sobre a Marta é a atitude de amor e encorajamento que ela tinha para com as outras pessoas. Falei do encorajamento dela para Leonora, né? Que foi um dos fatores que ajudaram muito Leonora a vir para o nosso país. Ela fazia de cada reunião em que ela participava uma ocasião especial. Ela dizia que nós vivemos em momentos, não em anos. Então, a gente tem que valorizar cada momento. É muito lindo isso, né? Vivemos em momentos, não em anos. Então, cada momento precisa ser muito valorizado. Aí fala: o mesmo esplendor azul de seus olhos, que parecia olhar através de um cristal de perfeição, também iluminava suas cartas, animando outros em seu trabalho de ensino. Meus amigos, eu os amo. Rezo por vocês constantemente e estarei em espírito em seu trabalho.
Quantas vezes a gente lembra de falar isso para os nossos amigos? Meus amigos, eu amo vocês, eu rezo, eu estou feliz com o seu trabalho, que Deus abençoe, né? Como é importante a gente, apoio mútuo, né? A gente estava falando sobre isso na conferência agora, né? De nos encorajarmos, de nos apoiarmos, né? É um segredo que a Marta, ela usava isso na vida dela, nas relações delas com as pessoas, né? O que mais? Ela também buscava muito seguir a demonstração de Bahá'u'lláh, de não se concentrar nos defeitos dos outros e buscar ver as qualidades. Buscava fortalecer sempre o espírito de unidade, os laços de amor e a firmeza no convênio, e ajudar as pessoas em seu processo de desenvolvimento espiritual, sem julgar ninguém e sem exigir perfeição. Ela acreditava nisso que Bahá'u'lláh fala, que o ser humano é nobre, né? Então ela derramava esse amor, essa confiança, esse encorajamento, sem julgar, aceitava as pessoas como elas são, né? Muito linda a história dela. Ela deixou esse mundo no dia 28 de setembro de 39, em Honolulu, no Havaí. Então, estava ensinando lá em Honolulu. Choe Effendi designou-a postumamente como mão da causa de Deus. Quer dizer, durante a vida dela, ela não tinha esse título de mão da causa de Deus. Foi póstumo, né? E chamou-a de arauta sem par da causa. Olha, a gente teve a honra de ter essa pessoa, esse anjo de Bahá aqui no nosso país, né? Nosso país é muito abençoado com a presença de uma emissária direta de Abdu'l-Bahá, né? E o guardião também falou, gerações ainda não conhecidas a nós, né, e as outras, glorificarão a lembrança de alguém que preparou o caminho com tanta energia, rapidez e beleza para o reconhecimento universal da fé de Bahá'u'lláh. O guardião fala que nós não temos ainda noção da grandeza dessa alma, né, que está aí, que faz parte agora dessas hostes do alto, né, que Bahá'u'lláh diz que estão lá, essas almas iluminadas na Assembleia do Alto, para nos ajudar, né? Essa história de Martha Ruth e depois a história que vem em seguida de Leonora Armstrong, que também veio e se estabeleceu aqui nesse país, né? Marta passou e Leonora é como aquela fragrância divina, e veio Leonora e se fixou aqui. A gente sabe a grandeza do trabalho, nós todos somos filhos de Marta e de Leonora Armstrong, né? Quando fez 50 anos da passagem de Marta aqui pelo Brasil, Leonora, ela escreveu um tributo a ela. Eu acho que a gente tem tempo ainda para ouvir, Ana? Então, o ano passado foram 100 anos, né, da visita de Martha Ruth. Esse tributo, Leonora escreveu 50 anos da visita dela, porque Leonora estava aqui ainda nesse país, né? Então, eu acho que as palavras... Com quantos anos a Marta morreu? Ela morreu... Cadê? Vamos fazer as contas. Não sei te dizer. Deve ser 80 e pouco. Ela morreu em 1939. Eu não tenho aqui... Ela tinha 47 anos em 1919. Agora os que... 47, 67, Rosinha. Obrigada, Virgínia! 67, ela faleceu em setembro. Tá? 67 anos, né, Virgínia? O aniversário dela era em agosto, ela faleceu em setembro, no Havaí. Olha, então, aí nós vamos ver um vídeo que Daniel e Ana prepararam para a conferência. A gente estava estudando sobre isso na conferência agora. E eles gravaram um vídeo desse tributo que Leonora escreveu, e eu acho que é muito atual e tem a ver com agora também, esse momento, o que fala no final desse tributo de
Leonora, falando sobre a nossa atitude como Baha'is aqui do Brasil, né? E também, como Marta também esteve lá junto com os nossos amigos de Portugal, vale para eles também. Pode soltar, Ana. O bico da Ana Paula está ótimo. Tributo de Leonora a Martha Ruth, em 1969. Pela passagem das celebrações dos 50 anos da chegada da causa no Brasil, Leonora apressou-se a escrever um tributo à memória de Martha Ruth, aquela serva arauto de Abdu'l-Bahá, a primeira a pisar no solo da África do Sul. Quem quer que tenha perdido a si mesmo, encontrou o universo e todos que nele habitam, disse uma vez Abdu'l-Bahá. Martha Ruth provou literalmente a verdade desta declaração. Ela não dependia de seus conhecimentos adquiridos, da sua roupa ou da sua aparência pessoal. Ao entrar em contato com reis e rainhas, estadistas e sábios, ela se considerava apenas como uma mensageira daquele rei divino, mais grandiosa do que qualquer outro ser terreno, cuja mensagem era seu privilégio ser portadora e cujos ouvintes doutos ou reais teriam o privilégio de receber. Ela foi verdadeiramente o bambu oco, através do qual soprava a sabedoria divina, completamente livre de todo temor e de pensamentos próprios, inconsciente das limitações de seu próprio conhecimento, surda para seu ego. Martha Ruth se apresentava diante dos líderes do mundo, à realeza e aos mais brilhantes mestres, e irradiou o amor para o qual ela era meramente um canal, e verdadeiramente conquistou as cidades dos corações dos homens. Nós, aqui do Brasil, nos voltamos com os corações transbordantes de amor e gratidão àquela serva mais brilhante de Bahá'u'lláh, que, embora tão frágil em sua saúde e quase que destituída de meios materiais, empreendeu sozinha tal viagem, tão longa em torno do nosso continente, inteiramente desprendida de si mesma, sem preocupar-se com descanso ou conforto, ganhando seu sustento através de artigos que escrevia no caminho para alguns jornais norte-americanos, frequentemente viajando em terceira classe. Somos verdadeiramente gratos àquela que pela primeira vez neste continente levantou o brado de Ya Bahá'u'lláh, quem plantou as sementes de nossa amada fé e cujos frutos estamos hoje testemunhando em nosso país, bem como em todas as partes deste continente. Dos reinos no alto, o amor está sendo irradiado sobre esta terra, na qual ela trabalhou tão intensamente e estará nos ajudando muito mais do que poderíamos jamais saber. Vamos aproveitar esta ocasião, que é o 50º aniversário das primeiras sementes Eu não estou escutando mais. no Brasil, para desdobrar nossos esforços de missão, esforçando-nos ao mar para emular o exemplo luminoso de Martha Ruth, o qual sempre estará perante nós. Vamos nos perder a nós mesmos, assim como ela se perdeu a si própria, a fim de encontrar o universo. Vamos nos transformar em bambus ocos, como ela verdadeiramente se transformou, para que através de nós, as brisas da sabedoria e do amor divino possam produzir melodias que envolverão toda a humanidade. Maravilhoso. Podemos falar um pouco rápido. Lindo, né? Como é lindo falar que ela era um bambu oco, né? Através Pureza, né? De deixar que as fragrâncias divinas passassem, né? E aquilo que Abdu'l-Bahá fala, que quem perdeu a si mesmo encontrou o universo, né? Então, esse desprendimento, né? Esse desprendimento, essa firmeza, é muito bonito.
querem destacar algumas qualidades que vocês viram sobre Martha Root? Nossa, são tantas. A gente se sente pequenininho perto dela, né? Mas uma coisa que... Mas ela era uma mulher comum, uma mulher simples, né? Não, mas é pela grandiosidade das características espirituais dela. Uma coisa que eu refleti quando você estava falando das qualidades dela sempre incentivar as pessoas e não olhar os defeitos e orar pela evolução espiritual. Aí imediatamente me veio que a gente precisa mudar um hábito que nós temos de orar pela evolução espiritual dos que já abandonaram as vestes físicas apenas, né? Eu nunca ouvi alguém falar, olha, eu estou orando para você evoluir espiritualmente, Ana Paula. Eu nunca falei para uma pessoa assim, a gente ora para Deus iluminar, para ajudar, mas essa expressão que a gente utiliza para quando a pessoa não está mais aqui nesse plano, também deveria ser usada, né? E eu estava pensando nisso quando você virou e falou que ela fazia isso, né? Eu falei, nossa, que maravilha, né? Que lição para nós, que exemplo de ensino, né? Que você colocou aqui. Fantástico. Gratidão, linda. A gente tem que desenvolver o hábito de orar uns pelos outros, né? Porque todos nós vivemos como guardião, fala que nós estamos vivendo a luta das forças da luz contra as forças da escuridão. E a gente tem muitas provações e precisamos de ajuda espiritual. Não só no outro mundo, nesse mundo, muita força espiritual, né? E acho que é muito importante a gente refletir sobre a vida dessas grandes heroínas, porque nos ensinam coisas assim fundamentais para nós mesmos que nós podemos aplicar, né? Falou Rosinha, uma coisa que eu queria destacar e chamar a atenção e que a gente descobriu agora nessa conferência, o nosso núcleo, né? É uma coisa muito simples, mas que Martha Root tinha e a gente precisa ter, que é aprender a confiar na ajuda divina. Então, desenvolver a capacidade de confiar naquilo que a gente não vê. Entendeu? Então, isso é uma coisa que a gente refletiu muito. De repente, você se levanta para fazer algo e você pensa assim, de onde é que a ajuda vem? Eu sou completamente capaz de fazer tal coisa. Então, você não confia na ajuda divina, nas forças que estão prontas para ajudar. E isso aí é uma coisa que, por exemplo, não sou eu, Ana, só que estou falando. Várias pessoas com quem a gente já tem conversado, por que a comunidade não avança? Por que a gente está seguindo tudo que manda, fazendo tudo certinho e as coisas não dão para diante? Aí a gente descobre que a gente mesmo tem que se trabalhar. E a Casa Universal de Justiça diz que nós estamos vivendo... Obrigada, o nosso trabalho é um trabalho espiritual, né, Ana? Às vezes a gente se envolve no meio de um monte de reunião e tarefas que são fundamentais, porque é o nosso serviço à causa, e a gente fica, às vezes, sobrecarregado, estressado. A gente não pode tirar da nossa mente que isso, acima de tudo, a casa diz, é um processo espiritual. Então, a gente precisa de ajuda dessas forças espirituais. A gente não pode cair naquilo de como é que eu posso usar a palavra? De esquecer, não é bem a palavra, não é esquecer, de que existe esse lado espiritual.
né? Porque a gente muitas vezes a gente tropeça uns nos outros porque a gente não está lembrando que estamos fazendo uma missão divina, é algo para a construção do reino de Deus na Terra. Então, e a gente precisa de nos ajudar, precisamos de nos importar uns com os outros, nos preocupar uns com os outros, né? E precisamos nos ajudar nessa batalha espiritual. Uma coisa que me chamou a atenção, que Leonora falou sobre Marta, é que ela era surda para o seu ego. Surda para o seu ego. O que quer dizer? Que o ego, não é que ela não tivesse ego, o nosso ego está aí sempre, né? Mas ela era surda, ela não via aqueles, né? Então, isso também é um desafio, a gente ficar surdo para o ego, o que eu posso, o que eu sei, o que eu não sei, ou o que não sei, eu não sou capaz, eu não dou conta, tudo isso é o ego, né? Então, a gente ficar surdo tanto por esse lado de que eu sei, eu posso, eu sou melhor, eu que tenho a verdade, e também surda para que eu não posso, eu não consigo, eu não dou conta, né? Como que a gente faz isso? Só com a ajuda divina mesmo, e ajuda uns dos outros, né? Obrigada, gente. Nossa, nós que agradecemos e muito. Parabéns. Eu que agradeço a oportunidade. Parabéns, Rosinha. Obrigada, estamos aprendendo juntos, né? Para mim foi muito enriquecedor. Muito. A gente temos que ter nossos heróis, não é? E esses são os nossos heróis, em que nós temos que nos pautar. Não é por fulano de tal, político tal, a figura famosa tal, ator tal, atriz tal, pensador tal, sabe? Esses são os nossos verdadeiros heróis, que a gente realmente tem que conhecer muito bem. Né? É verdade. Com certeza. Valeu, amiga. Herói de carne e osso. Gratidão. Linda. Muito bom. Muito lindo mesmo. Muito bom mesmo. Maravilhoso. Obrigada. Muito obrigado, Rosinha. Imagina. Eu que agradeço. Esse vai estar gravado, né? E é um vídeo para a gente estar sempre assistindo. Está gravado? Tá. Ai. Graças a Deus. E é para a gente estar assistindo sempre e compartilhar com nossos amigos, porque aqui tem muitos passos importantes para a gente se tornar um bom instrutor. Estou falando assim tão tranquila, porque eu estou com um grupo de amigos aqui, queridos, eu me sinto muito à vontade. Maravilhoso. Quando fala que essas coisas que está gravado, que está falando com um monte de gente, eu já entro em parafuso. Como que você nem lembrou? Graças a Deus!